Você acende a vela, coloca a comida no lugar certo, reza baixinho e mesmo assim a oferenda não funciona. E o motivo não tem nada a ver com o que você colocou, tem a ver com o que você fez antes. A maioria das pessoas trata a oferenda como um pedido. Coloca comida, faz o pedido, espera a resposta. Só que a oferenda não é pedido, é troca. Toda troca tem uma condição quase que ninguém te ensina. É o estágio em que você chega até lá. Você pode fazer tudo certo no ritual, o alimento certo, o dia certo, o lugar certo, e mesmo assim ela não ter valor nenhum. Se você chegou ali carregando uma briga que não resolveu, uma mentira que você contou antes, ou até mesmo uma intenção que nem mesmo você quer admitir. E isso não é sobre não ter fé, é sobre coerência. O axé não separa sua boca do seu coração, ele lê tudo junto. E é aquilo que ninguém fala. Tem um erro específico muito comum que praticamente anula a oferenda antes mesmo que ela seja feita. Não é sobre o ingrediente nem sobre o horário. É sobre uma coisa que você provavelmente fez um mês antes, sem perceber que estava fazendo. Eu falei que existe um erro específico que pode comprometer, né, uma oferenda antes mesmo dela começar. Agora eu vou te mostrar qual é. Mas antes, se este conteúdo faz sentido para você, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, tá? O erro de uma oferenda é fazer na urgência e não para manter uma relação. E isso parece uma coisa pequena, eu sei, mas não é. Porque às vezes a pessoa passa meses sem procurar o seu orixá. Não pergunta nada, não agradece, não procura uma orientação, não participa da comunidade, das funções, não se preocupa em conhecer melhor a tradição. E aí acontece alguma coisa, tipo, perde um emprego, termina um relacionamento, né? Aparece uma dificuldade financeira, surge um problema familiar, ou mesmo fica doente. Alguma coisa, né, errada acontece. E aí imediatamente a pessoa pensa: opa, preciso fazer uma oferenda. E é aí que precisamos parar e pensar. Porque existe uma diferença enorme entre cultuar e simplesmente pedir, ok? E eu costumo dizer uma coisa de maneira muito simples. Orixá não é caixa eletrônico. Você não vai até ele somente quando precisa sacar alguma coisa. Não deveria funcionar assim. Eu não estou dizendo que para diminuir a sua oferenda, nem nada, não é isso, tá? Pelo contrário, continue fazendo. Dentro da tradição do candomblé, é claro, os ritos, as oferendas possuem, né, muita importância. É claro, o que eu estou questionando é outra coisa. É quando uma pessoa transforma uma relação religiosa em uma espécie de negociação. Eu dou isso se você me der aquilo. E isso empobrece muito a relação entre você e o seu orixá. Porque se a única vez que você lembra do sagrado é quando está desesperado, talvez exista alguma coisa nessa relação que você precise revisar. Ao longo da minha caminhada sacerdotal, eu aprendi uma coisa. As relações verdadeiras não são construídas apenas na hora da necessidade, tá? Pensa numa amizade, por exemplo. Você tem um amigo, você passa meses sem falar com ele, nunca pergunta nada, nunca aparece, nunca compartilha momentos da sua vida com ele, nunca está presente. Aí um dia você precisa de grana e liga para ele. Pô, meu amigo, e aí, beleza? Preciso de você. Você acha que essa relação realmente está fortalecida? Talvez ele até te ajude, talvez não, mas perceba, o problema não começou no dia em que você pediu ajuda. Começou nos 6 meses anteriores, quando a relação deixou de ser cultivada. E com a espiritualidade é a mesma coisa. Existe uma relação semelhante, é claro. A relação precisa existir também quando você não precisa do seu orixá. Uma das coisas que mais me chama a atenção é isso. Tem gente que só sabe pedir. Orixá, me dá. Orixá, me resolva. Orixá, abra minhas portas. Orixá, abra meus caminhos. Tire os obstáculos. Tire esse inimigo do meu caminho. Sabe? Mas simplesmente falar obrigado, isso aí eu não vejo ninguém fazer, né? É só agradecer, gente. Agradecer pela vida, pela oportunidade de estar aqui, agradecer pela sua família, pelo aprendizado, pelas coisas que deram certo e pelas coisas que deram errado também.
porque algumas dificuldades também nos ensinam, né? A dor só dói se você não aprende nada com ela. Essa é uma mudança de postura muito importante, porque você deixa de procurar o sagrado somente como uma solução para os seus problemas e começa a reconhecê-lo também como parte da sua vida. Né? E aqui está uma coisa que me incomoda muito também. Eu vejo muitos vídeos ensinando magia. Vejo vídeos ensinando oferendas, vejo vídeos aqui dizendo aonde entregar, vídeos que prometem resultado imediato. Mas sabe o que eu não vejo muito por aqui? Um vídeo ensinando você a se relacionar verdadeiramente com seus orixás e entidades. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui. Porque saber o que fazer é uma coisa, saber por que você está fazendo é outra. E mais importante ainda, saber quem você está se tornando ao fazer. Porque esse é um dos princípios que eu quero trazer para este canal. A gente não pode separar a espiritualidade do caráter. Não adianta saber uma quantidade enorme de coisas sobre os orixás se aquilo não transforma a maneira como você trata as pessoas. Se não aumenta a sua responsabilidade, se não aumenta a sua humildade, se não melhora a sua capacidade de ouvir, se não desenvolve aquilo que os orubás chamam de uapelê, bom caráter. Porque conhecimento sem bom caráter pode virar apenas vaidade. Por isso, quando alguém me pergunta sobre oferenda, uma das primeiras coisas que eu penso logo é como está a relação dele, né, com os orixás dele. Entendeu? Antes de fazer a oferenda, deveria ter uma tentativa. Antes da oferenda, ser uma tentativa. Oh, meu Deus! Antes da oferenda, ser uma tentativa desesperada para resolver um problema. Né? Qual é a caminhada religiosa que essa pessoa está tendo até aqui, entendeu? Não estou dizendo que a pessoa nunca possa procurar seu orixá, né, e fazer uma oferenda no momento de dificuldade. Claro que pode e deve. Nós somos seres humanos. Quando sofremos, procuramos aquilo que acreditamos. O problema não é procurar os seus orixás na dificuldade. O problema é só procurar os seus orixás na dificuldade. Essa é a diferença. Então, antes de perguntar, será que eu fiz a oferenda certa? Será que o meu orixá recebeu? Eu gostaria que você fizesse outra pergunta para si mesmo. Como está a minha relação com os meus orixás e ancestrais? E depois faça uma segunda pergunta. Essa é a primeira vez que eu procuro meu orixá esse mês, porque estou desesperado, ou existe uma relação sendo construída todos os dias? E isso muda tudo, porque uma relação não se constrói apenas no momento em que você precisa. Ela se constrói na constância, na verdade, no respeito, no conhecimento, na gratidão, na convivência e principalmente na transformação do seu próprio caráter. Eu não quero que você saia desse vídeo pensando, então eu vou fazer mais oferendas. Não, eu quero que você saia pensando, eu preciso compreender melhor a minha relação com o meu sagrado. Essa é uma diferença enorme, porque nós não queremos transformar o candomblé, o culto ao orixá, em uma lista de coisas que você precisa aprender para fazer e conseguir alguma coisa com isso, entendeu? Queremos recuperar a compreensão de que existe uma filosofia profunda por trás do culto aos orixás. Uma filosofia que fala sobre vida, sobre caráter, sobre responsabilidade, sobre comunidade, sobre equilíbrio, sobre saber pedir, mas também saber agradecer, sobre saber receber, mas também saber compartilhar e principalmente sobre aprender a ser uma pessoa melhor. Então, da próxima vez que você pensar, preciso fazer alguma coisa para a minha vida dar certo, pare por um momento, respire e pergunte: como está a minha relação com meus orixás, entidades e os meus ancestrais, né? Antes desse problema aparecer. Talvez essa pergunta seja mais importante do que qualquer outra, porque o verdadeiro vínculo não começa quando a necessidade aparece. Ele já deveria estar sendo construído antes, e é isso que eu quero resgatar neste canal, né? É não apenas o conhecimento sobre o ritual, mas o conhecimento por trás do ritual. Não apenas saber o que fazer, mas compreender o sentido do que está fazendo. Não apenas pedir ao orixá que transforme sua vida, mas permitir que a nossa relação com o sagrado também transforme quem somos por dentro.
Se você quer entender mais sobre esta relação e sobre como compreender melhor a sua caminhada espiritual, é justamente sobre isso que conversaremos também durante a consulta do jogo de búzios, tá bom? Se você quiser agendar uma consulta, o link está na descrição. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários, por favor. Você procura orixá somente quando precisa ou mantém uma relação quando está tudo bem? Né? Eu quero saber muito o que vocês pensam sobre isso, tá bom? E lembre-se, quem conhece a raiz não se perde nos galhos. Mojubá.